Se você é mãe ou pai de autista, com certeza você já passou por isso. Tem fases que tá tudo fluindo, eles estão evoluindo, tá tudo maravilhoso e de repente parece que algumas habilidades somem e o seu filho meio que regrediu, você fica se perguntando o que tá acontecendo. Então nesse vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o desenvolvimento, principalmente no autismo. Quando a gente pensa em desenvolvimento, geralmente a gente imagina uma linha reta que está subindo constantemente. Mas na prática não é bem assim que funciona. Então a criança está ali evoluindo, de repente parece que pausa, às vezes dá uns saltos, se reorganiza, às vezes parece até que teve uma regressão. E isso é absolutamente normal. Não é uma falha, não é regressão e muito menos culpa dos pais. Simplesmente o que acontece é que o desenvolvimento ele não é linear. No autismo, esse desenvolvimento não linear ele fica ainda mais visível. Então a gente já sabe que o cérebro autista ele processa o mundo de uma maneira diferente e várias áreas ali no cérebro estão sendo desenvolvidas. Então sensorial, social, comunicação, área motora, enfim. Só que elas não estão desenvolvendo junto, no mesmo ritmo. Às vezes uma área tá ali mais lenta do que a outra. Então, às vezes o corpo pode estar sobrecarregado, sensorialmente falando, ou às vezes o cérebro tá se reorganizando para aprender algo novo. Então, tudo isso vai fazer parte do desenvolvimento e nesses casos pode parecer que às vezes a criança perdeu alguma habilidade que ela já tinha, mas não é. É algo que é completamente normal. O que está acontecendo é que às vezes o cérebro está poupando energia, por exemplo, aqui no desenvolvimento motor, porque ele está focado agora num desenvolvimento social. Um exemplo aqui, né? Então, a gente tem que ter consciência disso para a gente não se culpar e não se preocupar tanto. Aqui mesmo com o Noah já aconteceu várias vezes. Eu lembro que teve uma época que ele cantava muito, ele pedia muito para eu cantar parabéns para ele, né? E ele sempre fala a primeira sílaba, eu vou fazendo pausas, ele vai completando. Depois ele ficou meses, nunca mais ele quis cantar, quando eu tentava cantar ele não queria. E eu lembro até de conversar com a fono sobre isso, de será que ele desaprendeu? E eu lembro que a fono me falou, não, com certeza não, ele só guardou essa caixinha lá dentro, tá guardada, e ele deve estar com a mente ocupada com outras coisas. E realmente, depois de, eu diria até que 1 ano, ele um dia pediu para eu cantar parabéns para ele de novo, do nada, e ele começou a cantar como se nunca tivesse parado. Ele lembrava de todas as partes que ele sempre cantou. Então, eu posso falar aqui para vocês por experiência própria que isso já aconteceu aqui em casa e realmente ele não tinha regredido, ele não tinha perdido aquilo que ele já aprendeu. Então, um exemplo clássico para dar para vocês assim na prática, né, de como que o desenvolvimento ele não é linear, é o próprio desfraude. Então, no começo, parece que a criança não está entendendo aquela dinâmica. Tem um monte de acidente, faz xixi, cocô no banheiro. A gente, né, nós pais, a gente se frustra, a gente pensa em desistir e demora muito, que nem aqui em casa demorou 8 meses o processo todo. E era isso. Então, tinha dias que o Noah não tinha nenhum acidente, tinha dias que o Noah tinha 3 acidentes no dia, aí tinha hora que parecia que ele estava melhorando, daqui a pouco ele regredia. E foi bem, assim, difícil e é quase que como num passe de mágica, de repente, ele desfraudou. Eu percebi que, olha, essa semana não teve nenhum acidente, ele foi no banheiro todas as vezes e ele entendeu o processo inteiro. Então, você pode ter certeza que durante todo aquele momento, o cérebro estava trabalhando para isso. Só que se você parar para pensar, para você fazer o desfraude, ele envolve várias etapas. Então, primeiro, a criança ela tem que perceber o corpo dela, que ela tá com uma sensação de, opa, tô sentindo uma coisa aqui. Aí ela tem que entender, interpretar o que é isso que ela tá sentindo. Ah, eu tô com vontade de fazer xixi. Aí ela tem que ter uma tomada de decisão, que é, eu preciso ir ao banheiro. Aí ela precisa lidar com essa transição, então que é parar o que ela tá fazendo ali agora para poder ir ao banheiro.
ela precisa de ter uma autorregulação para conseguir lidar com essa transição, que a gente sabe que é difícil para o cérebro autista. Ela precisa ter uma sequência de ações na cabeça dela. Então eu preciso parar, eu preciso ir pro banheiro, eu preciso abaixar minha calça, eu preciso sentar, fazer xixi, entendeu? Então tem toda uma sequência de coisas que eu preciso fazer. Então, se você for ver, pra gente é uma coisa simples, mas que envolvem várias etapas diferentes, né? Então, são coisas cognitivas, são regulação emocional, de várias áreas diferentes do cérebro. Então, às vezes parece que a criança não está evoluindo, que ela não está aprendendo, mas o desenvolvimento estava acontecendo o tempo todo. E aí, quando finalmente isso fecha ali dentro, ele desenvolveu todas essas áreas e conseguiu, quando a mágica acontece e a criança desfralda. Então, acho que esse é um exemplo muito clássico para a gente poder entender e se acalmar, né? Acalmar o coração de que o desenvolvimento ele não é linear, mas ele está acontecendo e isso é importante para a gente não desistir, né? Porque muitas vezes a gente desiste e aí a criança perde uma oportunidade de um aprendizado que neste caso do exemplo que eu dei é importantíssimo ali, né, para a autonomia dela, né? Então, a gente tem que ter consciência disso, porque isso vai fazer muita diferença no futuro dessa criança, na qualidade de vida dessa criança. Então, gente, entendendo esse processo, a gente percebe que é absolutamente normal uma criança falar mais numa fase, fala menos na outra, vai ter época que ela vai estar mais independente, outras épocas ela vai precisar de mais suporte. Então essas oscilações, elas não são retrocessos, ela faz parte do desenvolvimento. Então, em vez da gente se preocupar de, ai meu Deus, meu filho tá regredindo, a gente tem que ter em mente que, opa, acho que tem alguma coisa ali acontecendo que agora o cérebro está focado em outra coisa, por isso que ele está agindo dessa maneira. Então, quando os nossos filhos estão nessas fases, nós pais, a gente tem que saber ajustar o suporte e não exigir tanto deles, né? Então, por isso que é importante a gente entender e perceber esses momentos para poder ajudar os nossos filhos a passar por essas fases. Então, diminuir as exigências, deixar o ambiente sempre previsível, dar o suporte emocional ali que ele precisa. Isso é fundamental para que ele passe por essa fase mais tranquilo, sem ter que lidar com as nossas cobranças. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui nesse vídeo é que quando a gente entende que o desenvolvimento ele é um processo, tudo muda. Então, a gente passa a valorizar mais ainda as pequenas conquistas, a gente passa a respeitar muito mais os dias difíceis e a gente passa a confiar muito mais no caminho, porque a gente sabe que muitas vezes, apesar de não estar visível pra gente, o desenvolvimento está acontecendo e no final das contas é isso que a gente mais quer para os nossos filhos. Então eu espero que tenha feito sentido aí para você. Compartilhe esse vídeo com alguma família típica, deixa o like para ajudar o canal e a gente se vê no próximo vídeo.